Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nome do Senhor, o nome sobre todo nome, do qual nós perseveramos e até aqui nos sustentou Ele. As suas misericórdias, benignidades é o fato de não sermos consumidos, a sua misericórdia se renova a cada manhã. E em mais um dia até aqui nos sustentou Ele. Fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E assim Ele nos sustenta. Do pó nós viemos, do pó voltaremos, né? Quando lhe é retirado o espírito, o pneuma, o fôlego de vida, do qual a Bíblia diz que quando se retira o espírito, o corpo está morto. Assim é em relação à fé. Se perseverar nas obras de justiça, juntamente a fé caminha. A fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Como ele sempre nos ensina, confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses, né? Porque somente lhes traz a ira do Cordeiro, porque causa ciúme em Deus aquele que confia em seus muitos deuses. No livro de Ezequiel, no capítulo 24, nos fala da parábola da panela, né? Ali veio a palavra a Ezequiel no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo para que ele, porque o rei de Babilônia, né, se aproximava de Jerusalém neste mesmo dia, e ele disse: usa de uma comparação com a casa rebelde, e diz: assim diz o Senhor Jeová, põe na panela ao lume, e deita-lhe água dentro, e ajunta nele bons pedaços, todos os bons pedaços, as pernas, as espáduas, enche-as de ossos escolhidos, pega o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faz-a ferver bem e cozam dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs, não derramou sobre a terra para cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. A ira do Senhor, né, se inflama, assim como ele fez a comparação para que o profeta esquentasse ali uma panela e colocasse ali os ossos, né? Assim como o crisol é para o ouro e para a prata, ele prova a qualidade das obras de cada um, segundo as próprias atitudes que recaem sobre a cabeça, porque dele não se permite zombar, quer sejam boas, quer sejam más. E sobe as suas narinas, né, o cheiro, alguns como aroma agradável, mas outros como a sua malícia, né, sobe com um cheiro mau diante das narinas do Senhor. E por isso, como ele sempre nos ensina, Deus não julga, ele concedeu ao Filho o poder e a autoridade para julgar. E a Bíblia diz que nos tempos de indignação vem a ira do Cordeiro, né? Ele está como que de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. Porque a Bíblia diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe.
Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, né, eu sararei, né, a tua terra, trarei cura. Mas muitos são os que, devido à dureza do coração, ele tem uma marreta, né, que desmiuça toda a dureza do coração. Mas alguns não lhe é concedido o uso dessa marreta, porque tem que colher, né, aquilo que se plantou, porque não se arrependem, né, porque acreditam nas suas próprias mentiras, estão com um espírito de entorpecimento. Deus está dizendo esta palavra direcionado àqueles que conheceram plenamente a verdade um dia, foram iluminados pela fé, receberam os dons que são irrevogáveis, mas agora continua segundo o padrão deste mundo, assim como a Bíblia diz, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastai-vos tão rápido da pura devoção de Cristo. Moldaram segundo o padrão deste mundo, fazem da casa do Pai casa de comércio, de covil, de ladrões, de salteadores, e está escrita: a casa do meu Pai é casa de oração. Cobram por aquilo que receberam de graça, e grande é a indignação do Senhor, grande é a queda e a ruína para aqueles que se opõem à verdade, para aqueles que, ao invés de anunciar o Evangelho, acumulam iniquidade sobre iniquidade, anunciando aquilo que lhe é plausível aos seus ouvidos. E a Bíblia diz que quando ouvisse a santa elogia de Cristo, aquele que tiver sabedoria sabe que não iriam suportar a santa elogia de Cristo, porque não seguem segundo a verdade. A verdade, ela confronta tanto a pecadores como aqueles que estão segundo o ministério da iniquidade. Aonde a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que alguns chegarão e dirão: Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, fiz libertações. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Muitos são os falsos profetas, porque só há um grande profeta, né? Aquele que fala pela boca do grande profeta é o que está com a verdade. Só há um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz. Quando Abrão venceu os reis, Abrão ainda, o rei de Sodoma, fez uma proposta a ele: dai-me as almas e lhe darei a fazenda. E ele disse: longe de mim dizer que tomei algo de ti, tudo que eu tenho, o possuidor dos céus e da terra que me deu. E ali nós seguimos o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque antes mesmo, de haver os filhos de Levi, o sacerdócio do qual nós temos pleno acesso, que rasgou o véu, nós temos acesso a ele. Ele é aquele que nos concede a sabedoria, a unção, que despedaça todo o jugo. O grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, do qual ele diz: suscitarei no meio de vós, e ele vos conduzirá, do qual, quando o verbo se fez carne, ele disse: este é meu filho amado, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Alguns serão refinados. A Bíblia diz que os filhos de Levi serão refinados, serão purificados, santificados, assim como o crisol é para ouro e para a prata, como o sabão de lavandeiros, aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida.
outros pela ignomínia, que acumulam mais imundícia ainda. A Bíblia diz: enquanto há tempo, continue sujando-se mais ainda. Seguem segundo o entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal. Seguem não com os olhos como que de luz, que clareia todos os caminhos, mas segue com trevas, né? E aquele que persevera santificando e purificando, não pode haver trevas. Como Jesus nos ensina: sede justos, sede santos, sede meus imitadores. E assim, em mais um dia, uma semana, estais vigilante em oração, meditando na palavra de dia e de noite, porque os tempos são de indignação. Tempos de indignação que a Bíblia nos ensina. Lembrai-vos no livro de Esther, as épocas em que o rei Assuero, ele indignou, grandemente com Vasti por estar ele ter chamado ela para o banquete e ela não apareceu, não obedeceu às ordens do rei. E a Bíblia diz que ele a destituiu, e grande foi a ira, que ele não mesmo lembrou de tudo que havia, quando ali ele elegeu a rainha Esther, a Hadassa, quando passou, os tempos de indignação, que ele lembrou, de como foi a ira, como tudo aconteceu. Assim são momentos onde, quando Deus, ira, e através de Jesus Cristo, ele julga, durante os tempos de ira. É como uma brasa que sai das suas narinas, do seu sopro. A Bíblia diz que pelo seu sopro ele os vencerá, os falsos apóstolos, os anticristos. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade de Deus? Ele é aquele que os vencerá, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo. Que falamos de uma sabedoria não segundo esta era perversa, sabedoria vã, filosofias e teologias que nada os acrescentam. Falamos de uma sabedoria com a estatura mediana de Cristo, do qual ele é a plenitude de Deus. Ele revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, do qual Deus se faz maior que ele, porque daquele dia e daquela hora somente o Pai sabe, nem ele nem os anjos. Do qual ele diz: eu sou o menor no reino dos céus, mas entre vós sou o maior, porque ele está acima de todos e está com o governo. Aquele que é do alto, ele está acima de todos. A sua sabedoria é eterna, é valiosíssima para aqueles que a conservam na tábua de um coração de carne, como ouvintes e praticantes. E em mais um dia ficai atento, porque os dias são maus, dias como que estão sendo provados sobre fogo, juízo sobre a terra, porque ele julga não somente a mortos, mas a vivos e mortos. E por isso perseverai em mais um dia vigilante, examine-se a si mesmo os espíritos, examine a si mesmo, porque a Bíblia diz que nós não podemos atribuir as nossas faltas a outros, a responsabilidade é individual. Por isso estais vigilante e alertas. Aquele que estiver santificando e purificando, santifique-se e purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Porque ele disse, aos apóstolos, ele disse: nenhum fio da vossa cabeça se perderá. E sabemos que por eles serem martirizados,
da onde a Bíblia diz que no período de esfriamento, de apostasia daquela época, eles iriam matar alguns deles, achando que estavam prestando um culto a Deus. E assim, por serem martirizados, não se perdeu um fio da vossa cabeça e alcançaram a ressurreição excelente. Portanto, perseverai segundo Jesus Cristo, ouvindo as suas advertências, porque através das suas advertências é que nós permanecemos no caminho. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.